Hoje a gente vai dar continuidade à exposição do livro de Atos. Na verdade, a gente vai fazer a 28ª exposição bíblica em Atos dos Apóstolos e, para tanto, queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 9. Quero convidar você a colocar-se de pé, juntamente comigo, e a acompanhar a leitura da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 9. Diz o texto bíblico: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus bendito e bondoso, nós nos aproximamos de Ti mediante Jesus Cristo. Não mediante os nossos méritos, nem tampouco confiados na nossa sabedoria ou da nossa justiça, visto que esta não passa de trapos de imundície diante do Senhor. Nós nos aproximamos de Ti, Deus querido, mediante o Seu Filho amado, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, a fim de que, mediante o seu sacrifício, pudéssemos experimentar a salvação. Queremos pedir a Ti, ó Deus, que Tu ilumines o texto que acabamos de ler, e que as verdades retratadas na Tua palavra possam ser compreendidas e aplicadas na nossa vida. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Amado irmão, antes de eu fazer a exposição do texto que acabamos de ler, permita-me fazer algumas considerações iniciais. E, para tanto, eu gostaria de toda a sua atenção. Lucas nos mostra que depois de pregar o Evangelho em Filipos, bem como estabelecer a igreja naquela cidade, Paulo se dirige a Tessalônica, tendo passado antes por Anfípolis e Apolônia. Aliás, permita-me falar um pouco sobre a cidade de Tessalônica. Por possuir um tráfego constante que passava pela cidade, Tessalônica podia ser considerada um ponto estratégico. E não somente isso, mas um
próspero centro comercial. Ali era comum você encontrar muitos soldados romanos, comerciantes, viajantes, além de muitos marinheiros que enchiam as ruas da cidade e que traziam, portanto, àquela localidade os mais variados tipos de vícios. A gente pode dizer que Tessalônica era uma cidade onde era possível encontrar todo tipo de perversão sexual. Havia, inclusive, um sistema organizado de prostituição e lascívia que dominava a cidade. E isso era tão forte que era possível você ver nas paredes das casas um tipo de ornamentação com pinturas obscenas. Tessalônica possuía também o principal porto do norte da Grécia, que ficava no mar Egeu. E essa cidade onde Paulo chegou deveria ter, nessa ocasião, aproximadamente 200.000 moradores, o que nos leva a entender que era uma cidade significativamente grande. Além disso, Tessalônica era uma cidade tipicamente escravagista. Talvez 2/3 da população fosse ou foram ou eram escravos. Para piorar a situação, em Tessalônica, a criminalidade era assustadora. Os moradores, por exemplo, construíam casas sem janelas, por causa do grande número de casos de arrombamento. A quantidade de lares e de casas arrombadas eram um número absolutamente assustador. Furtos e roubos eram problemas sem controle, assim como também assassinatos e abandonos de recém-nascidos em praça pública. No Brasil, no século XIX, era comum você encontrar aquilo que os historiadores chamam de roda. Ficava geralmente no centro da cidade do Rio de Janeiro, próximo a um convento ou num próprio convento, onde se tinha um lugar onde uma criança era colocada e se rodava, e ela era desembocada, digamos assim, na mão de freiras que cuidavam delas, em virtude dos abandonos das crianças. Em Tessalônica, isso acontecia em praça pública. As crianças eram geradas em virtude da grande quantidade de prostituição e eram abandonadas. Para piorar, ou para agravar mais a situação, em Tessalônica era comum um grande número de divórcios, o que revelava a crise que dominava as cidades, ou as famílias, melhor dizendo, da cidade. Essa colônia romana atraía ricos comerciantes, atraía latifundiários e militares aposentados, o que gerava uma grande desigualdade social entre as classes. Tessalônica, para piorar, ou para transformar, ou para tornar o quadro em caos total, ela era uma referência quanto à divinização dos imperadores, visto que ela possuía um templo para culto a César. Havia também cultos às divindades herdadas do Olimpo grego. Também não faltavam deuses asiáticos, nem tampouco divindades egípcias, como, por exemplo, Ísis e Osíris. Os cultos romanos à capital e ao imperador eram obrigatórios, o que significava dizer que se alguém resolvesse não prostrar-se diante do imperador, estava sujeito e suscetível à morte. O templo da deusa Ísis ficava ao lado de Cabiros, que era uma divindade protetora. E os relatos que trazem a respeito destes deuses são os mais terríveis possíveis, visto que era comum os cultos de mistério, como também todo tipo de idolatria e promiscuidade. É essa cidade que Paulo chega. Paulo sai de Filipos, e você sabe bem, ele tinha estabelecido uma igreja em Filipos,
E a consequência dessa plantação da igreja foi que ele fora preso em virtude de ter sido usado por Deus para libertar uma jovem que dava lucro aos seus senhores mediante adivinhação. Ele na prisão, solto milagrosamente pelo Senhor, prega o evangelho a um carcereiro que juntamente com sua família é salvo. E é obrigado a sair de forma rápida e veloz daquela cidade, indo a outra localidade. E ele chega em Tessalônica. Essa cidade complicadíssima, absorta em idolatria, absorta em pecado, absorta em promiscuidade e todo tipo de transgressão. E o que ele faz? Na verdade, o que Paulo faz é aquilo que ele tinha feito na sua primeira viagem missionária, aquilo que ele estava fazendo na sua segunda viagem missionária, que era pregar o evangelho da salvação eterna. O texto diz que quando ele chega a Tessalônica, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que ele faz é procurar uma sinagoga. Aliás, essa sempre foi a estratégia paulina, e nós acompanhamos isso durante a exposição da primeira viagem, e agora a gente percebe na segunda viagem missionária que Paulo faz a mesma coisa. Primeiro ele procura efetivamente uma sinagoga onde ele pudesse pregar o evangelho, e depois somente é que ele tinha o hábito de ir aos gentios, e ele, enquanto estava nesse período, ou nesse momento, pregando efetivamente o evangelho na sinagoga, e ele faz por 3 sábados, o texto que nós lemos diz que ele arrazoou com eles sobre as escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e ele dizia que Cristo Jesus era aquele quem anunciava. E nesses versos, efetivamente, eu gostaria de salientar pelo menos 3 pontos importantes, e para isso eu peço a sua atenção. Primeiro ponto: as escrituras nos dizem que Paulo arrazoou com eles sobre as escrituras. Olha que coisa interessante. Você viu o background, o pano de fundo dessa cidade. Essa cidade complicada, essa cidade cosmopolita, essa cidade idólatra, essa cidade absorta em malignidade. E o que Paulo faz em primeiro lugar é tratar efetivamente das escrituras. Repare, observe que mesmo numa cidade eclética e cosmopolita como Tessalônica, onde devido à variedade de deuses, como também percepções ideológicas, filosóficas, Paulo não abriu mão de pregar as escrituras. Ele não abre mão de expor as escrituras. O evangelho, a mensagem de Paulo estava fundamentada, consolidada, efetivamente nas escrituras. Não havia outra coisa a ser anunciada, não havia outra verdade a não ser pregada e proclamada, a não ser efetivamente a palavra de Deus, pelo fato inequívoco e inquestionável que Paulo entendia e compreendia o poder da palavra do Altíssimo revelada nas escrituras. E o que ele faz aqui para aqueles homens que estavam na sinagoga é levá-los ao entendimento que as profecias provenientes ou contidas das escrituras apontavam efetivamente para Cristo. A preocupação de Paulo não era dialogar com a cultura e nem tampouco trabalhar de uma forma contextualizada a fim de fazer com que o evangelho fosse bem visto ou bem recebido pelas pessoas. O que Paulo entendia e compreendia é que o que precisava ser anunciado era efetivamente a palavra de Deus, e ele não abre mão disso. E quando a gente olha para os nossos dias, a gente percebe que muitos daqueles que sobem aos nossos púlpitos desconhecem a palavra do Senhor. Na verdade, as estatísticas dizem que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda, quiçá os crentes. Talvez se eu perguntar àqueles que estão aqui me assistindo nesta igreja, ou aqueles que nos assistem na internet, quantos já leram a Bíblia toda, é possível efetivamente que boa parte diga que não. O que faz com que, de forma absolutamente clara, não sejamos bem sucedidos efetivamente na nossa missão. Paulo entende e compreende que numa cidade complicada como era a Tessalônica, não dava para abrir mão da exposição das escrituras. Segundo lugar, observe no texto,
Paulo fala sobre o padecimento de Cristo. E é interessante demais observarmos isso, porque essa era uma mensagem comumente pregada pelos apóstolos. Quando você observa e olha o livro de Atos, você vai perceber que tanto Pedro quanto Estevão e agora Paulo não possuem outra mensagem a não ser a cruz. Não há outro foco, não há outra pregação, não há outra proclamação, não há outra anunciação. Paulo não chega na cidade trazendo 7 dicas para ser feliz, próspero. Paulo não chega na cidade com uma mensagem à la coach, tentando de alguma forma produzir e proporcionar no coração das pessoas uma satisfação, ou a ideia de que Deus é um gênio da lâmpada mágica que existe para satisfazer as necessidades dos homens. Não, o que ele faz é expor as Escrituras e anunciar efetivamente o padecimento de Cristo. Ele aponta para Cristo, ele fala que Cristo padeceu, ele trata de Cristo e fala da sua morte na cruz. Aliás, a cruz deve ser o centro do nosso evangelho. E eu ouso afirmar que o evangelho sem cruz não é evangelho. Onde Cristo não é anunciado, pode ter cara de evangelho, jeito de evangelho, forma de evangelho, mas não é o evangelho. Stanley Jones dizia que a cruz é a chave, e que se eu ou você perdermos essa chave, nós ficamos perdidos. Aliás, talvez essa seja a razão porque parte da igreja evangélica brasileira se perdeu doutrinariamente, se perdeu teologicamente, se perdeu biblicamente pelo fato de que a cruz deixou de ser anunciada. Observe, nossas preocupações estão muito mais focadas em trazer para as pessoas dicas de como elas podem ser felizes nos seus matrimônios, dicas como elas podem ser bem-sucedidas profissionalmente, dicas como elas podem prosperar, do que efetivamente denunciar o estado de depravação total e pecaminosidade daqueles que ouvem a pregação. Terceiro lugar, Paulo falou sobre a ressurreição de Cristo. Não somente ele expôs as Escrituras, não somente ele prega sobre a morte de Cristo, mas ele fala da ressurreição de Cristo. Aliás, alguém já disse que as melhores notícias que uma pessoa possa ter tido é a notícia de que o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aqueles homens que ouviram a mensagem de Paulo estavam mortos em seus delitos e seus pecados, cercados por todo tipo de transgressão e iniquidade. Contudo, receberam a boa notícia de que Cristo havia morrido e ressuscitado dentre os mortos. Agora, quais foram as consequências dessa pregação? Durante 3 sábados, Paulo somente fez isso. Expôs as Escrituras, falou do padecimento e morte de Cristo e da ressurreição de Jesus. Quais são, ou quais foram os resultados dessa pregação? Foram alguns, se não vejamos. Primeiro deles, ou primeiro resultado, ou primeira consequência, o texto mostra que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O que Lucas está nos dizendo é que quando o evangelho genuinamente é pregado, há regeneração por parte do Espírito Santo e por conseguinte a conversão. Quando o evangelho efetivamente é proclamado, gregos, piedosos, gentios, judeus e mulheres distintas são impactadas pela mensagem do evangelho. Nos leva ao claro entendimento, a nítida compreensão, amados e queridos irmãos, de que fomos e somos chamados a pregar sobre morte e ressurreição de Jesus. Segundo lugar, ou segunda consequência, o texto nos mostra que os judeus, movidos de inveja, trouxeram consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Parece que essa coisa da malandragem não é somente coisa de carioca. Parece que essa coisa da malandragem não pertence somente a um grupo de pessoas do Rio de Janeiro, mas aponta efetivamente para a natureza humana.
O que o texto vai nos mostrar aqui de forma clara é que os judeus, quando ouvem a mensagem nítida, clara, de que Cristo tinha morrido, de que Cristo tinha ressuscitado, apontando efetivamente para as doutrinas das Escrituras Sagradas, isso produz não somente conversão no coração de alguns, mas produz inveja e ódio no coração dos outros, que promovem junto à malandragem, ajuntando ou promovendo entre a turba, alvoroçando a cidade, tentando trazer aqueles pregadores para o meio da praça, a fim de que esses fossem aviltados ou mesmo apedrejados e mortos. Meus amados e queridos irmãos, o Evangelho, quando pregado, ele desperta no coração dos homens ódio. Ele desperta no coração de muitos o desejo de não querer ouvir aquilo por um fato inquestionável. Os homens não querem prestar contas a Deus. Os homens querem deuses segundo as suas próprias vontades. Lembre-se, como eu falei na introdução desse sermão, essa cidade estava lotada de divindades e de deuses. Os homens criam deuses não porque querem se submeter a eles. Os homens criam deuses porque querem manipulá-los. Os homens criam deuses porque querem que esses deuses satisfaçam as suas vontades. Eles não estão dispostos a se submeterem ao Deus bíblico. Aliás, você já viu, por exemplo, pessoas dizendo o seguinte: o meu Deus não é como o Deus da Bíblia. O meu Deus não é assim. O meu Deus não é dessa forma. O meu Deus é um Deus de amor somente, não há espaço para julgamento. A capacidade humana de confabular, conjecturar e de criar deuses se deve efetivamente pelo fato de que eles não estão desejosos de se submeter ao Deus soberano. Contudo, o Deus da Bíblia é o Deus que reina sobre tudo e sobre todos e que determinou seu universo, suas regras. Que determinou sua criação, suas regras, e as regras dele são claras. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, não existe um homem justo sequer, todos estão condenados, os ídolos e os deuses são falsos, e eles levam os homens à perdição. Só há um caminho, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E muita gente, quando ouve isso, transpira pelos poros da alma ódio. Martin Lloyd Jones, o doutor, a qual foi um dos homens mais brilhantes, um médico brilhante do século XX, costumava dizer que quando o evangelho é pregado, duas coisas acontecem. O evangelho genuíno é pregado. A primeira é que os eleitos são salvos. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, o regenera e a conversão. A segunda é que o coração de outros endurece cada vez mais. Talvez você tenha visto o Fábio Porchat dizendo esses dias: quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu me torno. É assim mesmo. O endurecimento do coração acentua-se de tal forma que tais indivíduos vociferam arbitrariedades, sandices e loucuras das mais estapafúrdias possíveis, pelo fato de que não conseguem enxergar a verdade. Romanos capítulo 1 diz isso. Deus os entrega a si mesmo, e os seus corações, tomados de endurecimento, rejeitam a mensagem da salvação eterna. Terceira lição que o texto nos traz é que quando o evangelho
é pregado, um santo transtorno acontece. A ponto do texto dizer que aqueles que tinham transtornado ou transformado o mundo havia chegado na cidade. É uma loucura isso. Lembre-se do que eu vos falei sobre aquela cidade. Idólatra, violenta, assassinatos cometidos à luz do dia. Aliás, eu olho para Tessalônica e penso tanto no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, do purgatório e do caos. Cidade onde a promiscuidade é idolatrada. Cidade onde a violência se faz presente de forma que nos deixa embasbacados e perplexos quando a gente vê que um homem matou a esposa com 16 facadas na frente dos filhos. Nossas casas ainda são construídas com janelas. Tessalônica não. Não havia esperança para aquela cidade. Mas Deus, pela sua soberania e providência, levou Paulo e Silas para que estes pregassem o Evangelho. E quando o Evangelho chega, ele transforma a cidade. A fala das pessoas é o seguinte: aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui. Observe, o Evangelho não é uma discussão ou um debate. O Evangelho é uma proclamação. E essa proclamação aponta efetivamente para Cristo. Somente Cristo, nada além de Cristo. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. O texto nos traz algumas lições, e eu gostaria que você não somente observasse, mas guardasse em seus corações. A primeira delas é que em Tessalônica Paulo nos ensina que nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser Cristo. O que nos faz lembrar do seu texto em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, olha o que Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É loucura, é antítese de uma questão lógica. Acreditar que a exposição e a pregação de um Messias que nasceu em Belém, que foi colocado numa manjedoura, que viveu em Nazaré, que andou com parcos discípulos, que não tinha onde reclinar a cabeça, que foi crucificado segundo Pôncio Pilatos, a autoridade de Pilatos, ressuscitou dentre os mortos. Isso é loucura. E é essa loucura que os discípulos pregavam. É essa sandice, entre aspas, que transtornou a Judeia, a Galileia, Samaria, a Grécia, e chegou até Roma. A pregação do Evangelho.
nós não temos o direito de pregar outra coisa. Mas a gente falar sobre pecado, dizem alguns, as pessoas não vão querer. O problema da gente é que a gente às vezes se deixa levar pelo pragmatismo. Porque no fundo, nessa geração hedonista, nessa sociedade cujo mote é farinha pouca, meu pirão primeiro, nessa sociedade ensimesmada, antropocêntrica, as pessoas querem ouvir aquilo que lhes afagam o ego. Mas quem disse que Deus nos chamou para pregar isso? Observe. Paulo podia ter mudado o discurso. Na sua primeira viagem missionária, ele foi apedrejado nas proximidades de Icônio, quase que encontrado como que morto. Na sua segunda viagem missionária, ele começa bem, sendo preso e chicoteado. Chega em Tessalônica, ele podia dizer o seguinte: vamos dar uma mexida na mensagem, vamos ser um pouco mais doce, vamos tratar do evangelho de uma forma mais branda. Mas não é isso que ele faz. Ele prega Cristo. E eu não sei se você já se deu conta, o simples fato da gente pregar e anunciar Cristo já é motivo para que muita gente torça o nariz. Engraçado que no período de Natal, todos valorizam o chamado menino de Jesus, mas ninguém quer vê-lo grande, ditando regras, estabelecendo leis e chamando os homens ao arrependimento. Como Paulo poderia pregar um evangelho light, soft, diante de um carcicoma da alma? Não. Paulo está nos ensinando que não temos o direito de pregar outra coisa a não ser Cristo. Segundo lugar, Paulo em Tessalônica nos ensina que quando o verdadeiro evangelho é pregado, ele desperta também ódio no coração das pessoas, pelo simples fato de que as pessoas não querem um Deus soberano regendo as suas próprias vidas. O problema do homem sempre foi o da autonomia e querer fazer da sua vida aquilo que por bem ele achar melhor. Esse foi o problema de Adão e Eva. A serpente lhes disse: se você comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus. Você vai conduzir sua própria vida, dirigir sua vida. O adversário de nossas almas conhece nossa natureza egoísta, idólatra. O problema às vezes não está na idolatria que alguns fazem somente a deuses ou a ídolos de gesso ou pedra. O problema às vezes está na idolatria que os homens fazem em si mesmos. Querem um Deus para chamar de seu, mas que se comportem conforme as suas próprias vontades e desejos. E quando isso é pregado, muitos não querem ouvir e muitos odeiam a mensagem. Terceiro lugar, em Tessalônica, Paulo nos ensina que a mensagem do Evangelho encontra aconchego nos mais variados tipos de pessoas. Olha por quê? Porque o texto diz que judeus, gregos piedosos e distintas mulheres ouviram e acolheram a maravilhosa mensagem da cruz. O Evangelho, ele não é misógino. O Evangelho, ele não é xenófobo. O Evangelho, ele ultrapassa
todos os tipos de percepções e de dimensões. O Evangelho chega no coração de gregos e de judeus e os transforma, como também chega no coração de homens e mulheres e os muda para a glória de Deus. Que mensagem fantástica. Quarto lugar, em Tessalônica, Paulo nos ensina que a mensagem do Evangelho é subversiva. E onde ela chega, ela promove mudanças individuais, sociais, coletivas e estruturais. Eu precisaria talvez de 1 hora para tratar somente dessa perspectiva do Evangelho, mas não tenho tempo. Aonde ele chega, ele produz mudanças, deixe-me repetir, individuais, sociais, coletivas e estruturais. A ponto das pessoas dizerem o seguinte: os que transtornam o mundo chegaram aqui. Conta-se que num túmulo de um bispo anglicano em Londres, de uma igreja conformista, como costuma se dizer, tem escrito em sua lápide: quando eu era jovem, eu queria dominar o mundo, ou conquistar o mundo, ou mudar o mundo. Mas os anos foram passando e eu descobri que não dava para mudar o mundo. E eu resolvi mudar a Inglaterra. Fui ficando mais velho e vi também que não dava para mudar a Inglaterra. Portanto, decidi mudar Londres. Vou mudar Londres. Ledo engano, não me foi possível mudar Londres. E aí, resolvi mudar a minha família. Mas já era tarde, não seria possível mais fazê-lo. E aí eu entendi que eu precisava mudar era a mim mesmo. Porque se eu mudasse a mim mesmo, a minha família seria mudada. Se minha família fosse mudada, Londres não seria a mesma. Ah, se Londres fosse mudada, a Inglaterra de Whitefield, de John Wesley, a Inglaterra do Bispo Riley, de Charles Haddon Spurgeon e de tantos santos homens de Deus voltaria novamente a experimentar um grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Eu vejo pastores achando que o problema da sociedade aponta para a desigualdade social, aponta para a violência e para a miséria, e tentam pregar um evangelho sem Cristo, através de ações práticas e sociais, dizendo ou acreditando que o problema efetivamente está no mundo desigual, deixando de lado o entendimento que o problema está no homem. Quando Cristo muda o homem, tudo ao seu redor é transformado. Por isso nós não temos o direito de pregar outra mensagem, a não ser o Evangelho. Quinto lugar. Em Tessalônica, Paulo nos ensina que somente a mensagem sobrenatural do Evangelho pode produzir convertidos. O que difere do pragmatismo dos nossos dias, o que de certa forma se deve a uma percepção semi-pelagiana e em alguns casos até mesmo pelagiana, quanto à capacidade do homem decidir por si só mudar os seus rumos. Nessa perspectiva, fabrica-se um evangelho onde o gospel é característica e marca principal. É carnaval gospel, é Halloween gospel, são boates gospel. Tudo se transforma num tipo de mágica ou mística gospel. Porque se nós nos tornarmos atraentes, as pessoas se converterão. Ledo engano. Nunca tivemos tantas pessoas
em nosso país dizendo-se cristãos, mas nunca fomos tão irrelevantes. Olhe, por exemplo, para a cidade de São Gonçalo. São Gonçalo possui a maior concentração em metro quadrado de igrejas da América Latina. Nenhuma cidade tem tantas cidades ou tantas igrejas como São Gonçalo. A maior concentração de pastores por metro quadrado do Brasil. Me perdoem os gonçalenses, dessa igreja nós temos dezenas deles. O evangelho não tem feito diferença naquela cidade. Por quê? Porque o evangelho que tem sido pregado é o evangelho dos evangélicos e não o evangelho dos evangelhos. É o evangelho que exalta os homens e não exalta a Deus. É o evangelho focado efetivamente nas necessidades dos homens e não efetivamente na mensagem, na proclamação da salvação eterna mediante Jesus Cristo. Muita gente diz, faz isso porque dá certo. O problema é que nem tudo aquilo que dá certo é certo. Alguns dizem, mas se nós pregarmos sobre pecado, sobre a necessidade de conversão, muitos não vão querer vir às igrejas. O problema é que às vezes a gente está muito mais preocupado em agradar aos homens do que agradar ao próprio Senhor. Nossa responsabilidade não é salvar pecadores. Quem salva pecadores é Cristo. E Ele salva mediante a exposição fiel do Evangelho. E a exposição fiel do Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um Evangelho sobrenatural produz conversões sobrenaturais. Agora, uma mensagem onde Cristo não é anunciado, a gente pode até mesmo encher igrejas, mas vai promover o surgimento de comunidades eclesiásticas desprovidas do Evangelho, pobres em conversão, sem frutos efetivamente de arrependimento. Em último lugar, em Tessalônica, Paulo nos ensina que há salvação somente em Cristo. E aí eu trago à tona a máxima protestante, solos Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há salvação em instituições ou aglomerações ou igrejas que digam, por exemplo, que Jesus não é o Filho de Deus. Não existe salvação entre comunidades ou nas comunidades que pregam ou que condenam, por exemplo, doutrinas fundamentais e caras à nossa fé como a Trindade. Não há salvação em instituições, em grupos que pregam um evangelho absolutamente díspare e equivocado. Somente Cristo, solos Cristo, somente Jesus. Por isso nosso culto tem que ser para Cristo. Por isso as nossas canções precisam ser entoadas para Cristo. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. E eu concluo, meus irmãos, com uma frase cujo autor eu não lembro, mas eu guardei bem, que diz o seguinte: ninguém pode falar louvado seja o Senhor, sem que antes diga, miserável homem que sou. E para entender que somos miseráveis, é necessário anunciar o Evangelho. E o que é o Evangelho? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, os seus deuses vão te levar para o inferno, o seu pecado é enxada que cava a sua sepultura, não há salvação fora de Cristo. E quando alguém ou uma pessoa entende isso, ela é regenerada pelo poder do Espírito Santo, e essa regeneração leva ele ao entendimento e à compreensão de que é pobre, cego
e nu, miserável, mas discernimento também e compreensão dessa graça maravilhosa, que nos salvou não por causa da beleza dos nossos olhos, nem tampouco por causa da nossa capacidade. Eu vejo os coaches pregando isso. Não, Deus olhou para você e resolveu te salvar porque Ele viu valor em você, filho do diabo mentiroso. Não há valor no homem. Se dependesse da nossa justiça própria, estávamos condenados. Isaías diz que a nossa justiça não passa de trapos de imundície. Essa expressão no original aponta para os panos que as mulheres usavam no passado, na antiguidade, para conterem o sangue da sua menstruação, que absorvia aquele sangue que era jogado fora e não servia para nada. Não há nada em nós, há tudo nele. E o mais maravilhoso é que ele veio ao mundo, morreu na cruz, para nos salvar dos pecados. Daí a necessidade de irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos confronta, mas ao mesmo tempo ela nos consola e nos dá a esperança de que através de Cristo temos vida eterna. Ajuda-nos a sermos pregadores dessa mensagem que transtorna o mundo, da mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém.